A CNA participou da última reunião da Câmara Setorial do Tabaco de 2016. Entre os temas discutidos estavam crédito rural e terceirização. E para detalhar a pauta do encontro, está aqui no estúdio o assessor técnico da CNA, Jonas Johins. Bom dia, Jonas. Bom dia, Marcelo. Então, um dos temas da Câmara foi a COP7, da Organização Mundial da Saúde, realizada na Índia. Exatamente. A COP7 ela foi realizada em Nova Delhi, na Índia. E, mais uma vez, a comitiva brasileira ela não levou nenhum representante do setor produtivo. E a COP7 ela tende a discutir questões focadas na área da saúde. E, em relação a isso, entram as discussões que impedem, por exemplo, ou estão cada vez restringindo mais o consumo de cigarros a nível mundial. A nossa preocupação, no caso, ela não está preocupada em si com o consumo do cigarro. A nossa Câmara, a Câmara do MAPA, e ela discute, a CNA discute bastante isso, que é a questão da produção do fumo para o produtor rural. E a gente gostaria sempre de estar ampliando e conseguindo ampliar ainda mais essa produção nacional, uma vez que o Brasil ele é um dos maiores exportadores de cigarro do mundo, de tabaco do mundo. Agora, e crédito rural também fez parte, foi pauta da reunião? O crédito rural ele está diretamente relacionado com essa questão da produção, né? O momento que o produtor rural ele está precisando de crédito para fazer o investimento, para preparar a lavoura dele, vai através de recursos do Pronaf. Nós precisamos sempre lembrar que o produtor de tabaco, em sua grande maioria, ele é um agricultor considerado agricultor familiar. Então as propriedades elas têm as características de pequeno porte, média de 2,5 hectares por propriedade rural, e nessas condições o produtor rural ele vai produzir o fumo através de um sistema integrado de produção, mas ele gostaria e ele utiliza os créditos do Pronaf para conseguir recursos para as demais atividades que ele produz no estabelecimento. Então, para financiar o milho, para financiar o feijão, para as operações de custeio relacionadas a essas outras culturas, ele gostaria e ele precisa ter acesso a esse crédito, uma vez que ele tem essa necessidade de acesso ao crédito por ser um produtor de pequeno porte. Agora, legislação para contratação de mão de obra terceirizada também entrou na discussão? A questão da terceirização, ela na verdade, ela não é um pleito só do setor do tabaco, né? Nós temos várias atividades no meio rural e nós temos uma significativa representação de propriedades rurais, onde você tem a presença, por exemplo, do proprietário que já é um senhor ou uma senhora com uma certa idade, então eles têm dificuldades nos períodos de colheita e o tabaco, por exemplo, ele é muito trabalhoso. O fumo, no momento que ele é colhido, o produtor rural ele passa por diversas vezes na mesma fileira. Ele vai recolher somente aquela folha que está mais madura, que está pronta para passar para o processo de secagem. Então, por muitas vezes, isso se torna uma tarefa muito cansativa e ele vai partir para uma contratação. Ele precisa contratar alguém para auxiliar ele no período de colheita. E as legislações atuais, elas não estão permitindo esse tipo de contratação. Muitas vezes, quando o produtor rural ele contrata alguém, a fiscalização do trabalho acaba agindo e notificando esse produtor rural, né? E aí sim, cobrando, por exemplo, presença de banheiro químico ou pias para lavar as mãos. Então sérias questões aí da Instrução Normativa 30, é uma legislação do setor, e ela acaba impedindo essa contratação justamente devido à condição. O produtor rural ele não tem como colocar toda uma infraestrutura, ainda mais numa propriedade de pequeno porte, né? Ele não tem como colocar toda essa infraestrutura de apoio para essa pessoa que vai aí fazer essa atividade 2, de repente 3 dias apenas na propriedade rural dele. Então a colheita do tabaco ela tem essa característica. Quando o tabaco, o fumo, ele está pronto para ser colhido, você vai ter um período aí de 2, 3, no máximo 5 dias, onde todas as folhas tendem a atingir o ponto de colheita. E nesses 3, 4, 5 dias, você tende a fazer a contratação temporária de alguém.
E essa tramitação ainda tem data? Como é que está? Está no Congresso, né? Isso está sendo avaliado, né? A CNA está acompanhando muito isso. Hoje as nossas legislações trabalhistas, né? Nós não temos somente uma lei hoje impondo as condições de contratação no meio rural. A questão da terceirização, agora está surgindo um novo projeto de lei de um novo parlamentar, até um parlamentar lá do Rio Grande do Sul, gaúcho, que é uma região produtora de tabaco, e nós estamos bem alinhados com a proposta deste parlamentar. Ok, agradeço a participação. Então, assessor técnico da CNA, Jonas Joachins, muito obrigado. Tenha um bom dia. Bom dia, obrigado.